Meus irmãos, este evangelho de hoje vem nos ensinar muitas coisas, mas principalmente sobre a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Reparem primeiro no cenário, tudo começa dizendo que eles estão numa região fora da Palestina, fora da Terra Santa, em Cesareia de Filipe. Note o nome também da região. Dois governantes muito importantes no mundo antigo. Filipe é um nome de um grande rei da Macedônia que colocou toda a estrutura que depois o seu filho Alexandre o Grande usou para conquistar o mundo antigo inteiro, tendo apenas 24 anos de idade. E César, maior dos imperadores romanos. Então são dois nomes ligados a poder. Significa que Jesus Cristo vai falar da organização da sua igreja, da sua instituição. É isso que nós vamos ver. Primeira coisa que você deve considerar é que ele não fez esse discurso em Jerusalém, como seria de esperar, mas fez fora, no estrangeiro, como a dizer que a igreja dele é universal. A igreja não é ligada a um lugar específico, embora a gente fale nossa igreja católica apostólica romana, mas ela é uma igreja universal, não pertence a um povo, a um lugar. Depois, antes de entrar propriamente no assunto, Jesus vai fazer uma pergunta importante. Primeiro ele pergunta: o que dizem os outros que eu sou? Depois ele pergunta: e vós, o que vocês dizem que eu sou? A resposta de Simão Pedro, ela é elogiada por Jesus. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês por uma coisa interessante, que esta pergunta que Jesus fez naquela época aos seus discípulos, é uma pergunta que se dirige a cada um de nós ainda hoje. Nós somos convidados a responder quem é Jesus para nós. Nós sabemos que se você for honesto, você vai ver que a figura humana que mais causou impacto no mundo, que mais influenciou o mundo, não foram os imperadores romanos, o grande Alexandre Magno, nada dessas figuras do passado são relevantes, porque hoje deles nós apenas temos memória, mas uma figura que é importante que no mundo todo e que influencia o mundo até hoje, sem dúvida, é Jesus. Mas ele muitas vezes é considerado por alguns como um grande homem, um grande profeta, um grande líder espiritual. O problema é que não saímos da esfera mundana e terrena. O grande passo que São Pedro deu foi capaz de reconhecer Jesus em Messias ungido, o Filho de Deus. Quer dizer, trocando em miúdos, ele reconheceu Jesus como o Salvador. Então nós também somos convidados a responder essa pergunta e reconhecer Jesus como o nosso Salvador. Aí Jesus Cristo vai fazer um elogio para Pedro. O primeiro elogio que ele faz é uma revelação, não é propriamente elogio, dizendo que esse discernimento da resposta de Pedro não é mérito dele, nem mérito humano, mas é dom do Espírito Santo. Então veja só, a fé em Jesus Salvador é um dom do Espírito Santo, uma dádiva, é uma graça que Deus nos concede de ter a fé em Cristo como Salvador. Depois ele vai entrar propriamente no assunto que mais importa na passagem, que é falar sobre a organização da instituição igreja, a organização política da igreja. Você sabe que a igreja católica, ela é uma igreja sacramental. Ela não é uma igreja abstrata. Então, sendo uma igreja toda ela sacramental, ela é encarnada, é uma instituição encarnada. Ela passa por pessoas. Se perguntasse o que é igreja, inclusive é interessante notar que a gente usa esse termo grego aqui no Evangelho, está aí, não foi traduzido. Jesus disse para Pedro:
tu és Pedro, e sobre esta pedra construí a minha igreja. É preciso considerar que em grego a palavra igreja é eclésia, que assembleia. Então não se trata de um prédio. Eu falei instituição política, mas é mais do que isso. Mas a igreja é o povo de Deus, né? É os seguidores de Jesus, poderíamos dizer assim. Pois é, o interessante é que essa frase que ele diz para Pedro, para nós católicos, tem uma importância muito grande, porque para nós interpretamos assim: Jesus dá o primado, ele muda o nome de Simão, o nome dele é Simão, ele o denomina Pedro, e chama ele de pedra, e fala sobre esta pedra construir a nossa igreja. Nós entendemos isso daí aplicada à igreja católica, e consideramos que Pedro foi o primeiro papa. Consideramos que a nossa igreja ela tem a sucessão apostólica legítima, e tem uma outra profecia muito mais bonita, que ele vai falar, dar o poder da chave a Pedro, e vai também dizer que nada vai prevalecer contra a igreja, nem as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quer dizer que a igreja católica vai existir até os finais do tempo, até o juízo final, não sem passar por dificuldades, sem passar por tribulações. Essa é a interpretação que nós fazemos católica. Agora os protestantes naturalmente fazem uma outra interpretação diferente, porque uma vez que eles romperam com a igreja, para eles a figura de Pedro como Papa não tem a menor importância, mas eles fazem uma interpretação dizendo assim, que quando Jesus Cristo fala tu és Pedro, e depois ele fala sobre essa pedra, eles fazem uma distinção entre rocha, pedra no sentido de rocha, com pedra no sentido de uma porção da pedra, vamos dizer, um cascalho da pedra. Então ele diz assim que, na verdade, Jesus Cristo é a pedra fundamental em que se edifica a igreja, e ele está chamando Pedro de um cascalho, de um pedaço dessa rocha. E eles dizem assim, que eles fazem essa interpretação, mas veja bem, preste atenção, ele não poderia chamar Jesus Cristo, Jesus não chamaria Pedro de pedra, que é feminino. Ele apenas usou a pedra no sentido masculino, se você for lá no grego. Mas eu vejo que essa interpretação protestante, ela não é uma interpretação que vamos dizer, que não possa facilmente ser conciliada por nós. Não se trata de dizer quem está mais certo ou quem está mais errado, se é nós católicos ou se é os protestantes, mesmo porque eu acredito que é uma complementação à visão protestante. Você sabe que uma imagem, um símbolo, não pode ser levado às últimas consequências. Tem que sempre um ângulo de visão. E esse ângulo de visão que é proposto pelos protestantes também é muito interessante, e nós estamos de acordo com ele. Por quê? Fundamento da igreja realmente é Cristo. Ali eles dizem que não existe nenhuma passagem no Evangelho onde a palavra pedra seja aplicada a não ser a Jesus. Concordamos com isso também. Mas aqui nesse texto não teria menor sentido a mudança de nome de Simão. O que Jesus Cristo está enfocando, além de se colocar como fundamento da igreja, é dizer, olha, eu vou morrer na cruz, mas eu vou deixar a minha igreja aqui, e minha igreja vai ter uma organização humana também, porque é uma igreja sacramental. E Pedro vai ser vamos dizer assim, o líder dessa igreja. E ele vai passar então o primado, as chaves dessa igreja para Pedro, entenderam? Agora eu gostaria de terminar para vocês, como Jesus Cristo faz uma comparação, contando uma historieta, porque hoje em dia nós vemos que nós perdemos, nós católicos, perdemos muitos fiéis, certo? Para outras igrejas que às vezes não pregam um evangelho autêntico, como a teologia da prosperidade, por exemplo, acredito eu que é uma heresia. Mas eu vou contar a história de dois jangadeiros. Então uma vez um jangadeiro estava no alto mar, e ele pegou uma pedra a usar como âncora, só que ele jogava a pedra no mar, a pedra não afundava. Isso passou um companheiro dele, viu o que ele não tinha visto, viu que aquela pedra era uma pedra chamada âmbar, de preço muito alto, uma pedra valiosíssima. Aí outro amigo dele
falou, viu que a pedra, falou, eu estou com essa pedra, porque essa pedra não afunda, não serve para âncora. O colega, ele imediatamente falou assim, não se preocupe, eu estou voltando para casa e eu vou, fica com a minha âncora. Deu uma pedra de cascalho para ele e pegou a outra pedra que era âmbar. E o coitado ficou lá pescando, mal sabia ele que ele tinha trocado âmbar por um cascalho, uma pedra à toa. O outro que foi espertão. Então veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes nós não sabemos valorizar o valor da Igreja Católica e a trocamos por certas igrejas aí moderninhas que pregam coisas que às vezes não tem nada a ver com o Evangelho. Nós, por exemplo, a Igreja Católica é uma igreja que tem 2000 anos, fundada por Jesus, e as outras igrejas não sabemos quanto vai durar. A nossa já durou 2000 anos. Nós temos o primado de Pedro, temos o Papa, temos a sucessão apostólica, temos Maria como mãe da igreja, mãe de todos nós. Então veja, compreendam na historinha que eu coloquei, saber valorizar a nossa igreja. Nós às vezes temos uma igreja valiosíssima, mas às vezes não sabemos ver o valor dela. Isso que eu gostaria de aproveitar e deixar como mensagem para vocês, esse comentário do texto que hoje Jesus Cristo então preocupado com a sua morte, então ele reorganiza a sua igreja e coloca Pedro como líder desta igreja, como a pedra e dá as chaves para Pedro. Amém. Amém.